caros alunos, tudo bem? Meu nome é Priscila Guimarães e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos princípios no direito do trabalho. Iniciaremos dizendo o que são princípios. Princípios são fundamentos na quais serão diretrizes para a criação de uma nova norma. Se porventura for realizada a criação de uma norma jurídica, os princípios é como se fosse o primeiro degrau desta escada. Ele serve como diretrizes para, no caso, inspirar esta criação. E hoje nós iremos dizer o que são princípios. Bom, os princípios norteiam o direito e eles não estão em nenhum dispositivo legal. Eles têm força de lei, porém, eles inspiram essas criações, sendo um deles o princípio do contraditório, ampla defesa e até mesmo a dignidade da pessoa humana. No direito do trabalho, nós temos os princípios que eles agregam o contrato de trabalho para uma relação boa entre empregado e empregador, uma relação saudável entre as partes, sendo um deles o princípio da livre iniciativa, os valores sociais do emprego, o pleno trabalho, que estão elencados, então, na CLT e na Constituição Federal. O primeiro princípio que nós iremos dizer hoje é a respeito do princípio da proteção. Ele está totalmente remetido ao trabalhador. Significa que ele irá proteger o mais fraco da relação jurídica. Ele tem 3 ideias na qual se baseia. A primeira é o indúbio pró-operário. O que significa? Que na dúvida, sempre o magistrado deverá decidir em prol do trabalhador. O segundo ideal seria a regra da norma mais favorável. Se porventura 2 normas puderem ser aplicadas no caso concreto, a norma mais favorável ao trabalhador será a que irá prevalecer. No entanto, nós temos um exemplo do adicional de horas extras. Se uma convenção coletiva estipular que o pagamento do adicional das horas extras é de 100%, este irá prevalecer, pois na CLT o adicional de horas extras é apenas 50%. Portanto, a norma mais favorável é descrita na convenção coletiva, é o que será aplicado. A terceira ideia é a respeito da regra da condição mais benéfica. Em um contrato de trabalho, se houver 1, 2 ou mais regras que tratam a respeito das normas entre as partes, prevalecerá aquela mais benéfica ao trabalhador. Ou seja, o empregador não pode fazer alterações unilateral no contrato, somente por parte dele, pois, por exemplo, a alteração unilateral da redução da jornada de trabalho ou até mesmo do salário não poderá ser feita, porque não é a mais favorável para o trabalhador. O segundo princípio que nós iremos dizer hoje é a respeito da irrenunciabilidade dos seus direitos. Ou seja, o trabalhador não pode renunciar àqueles direitos descritos na CLT, que estão no artigo 9º. Nenhum artigo que venha com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar essas normas não poderão ser aplicadas. Como, por exemplo, o trabalhador dispensar o direito a férias, 13º e aviso prévio. O próximo princípio é a continuidade da relação jurídica de emprego, no contrato de trabalho. Pois o trabalhador tem-se a visão que todo contrato, em regra, é criado com prazo indeterminado, ou seja, não tem previsão de término. Porém, há a possibilidade de firmarem contratos por prazo determinado, desde que não possa haver sucessões de contratos por prazo determinado em uma mesma empresa, pois, senão, será caracterizado um vínculo único. O próximo princípio, o quarto, seria a primazia da realidade. Este fala que os fatos ocorridos durante todo o contrato de trabalho sobressaem sobre os documentos, muito utilizado nas práticas trabalhistas, ou seja, em audiências, através das testemunhas. Por isso, o que prevalece é o real, os fatos ocorridos na verdade. O quinto princípio é o da razoabilidade. Ele serve para afastar qualquer pleito de casos extremos
que não comungam com a realidade fática da sociedade e serve tanto para o empregado quanto para o empregador. O sexto princípio que nós iremos falar hoje é a respeito do princípio da boa-fé. Ele tem o intuito que todas as partes do contrato de trabalho tenham, então, a intenção e atenda os preceitos da boa-fé, sempre, tanto no âmbito do ramo do direito do trabalho como em outros. O sétimo princípio é o princípio da não discriminação. Este princípio não está assegurado pela CLT, mas sim pela Constituição Federal, onde o trabalhador não poderá sofrer nenhum tipo de discriminação, seja eles oriundos de raça, cor, idade, desde da sua admissão até o final do contrato de trabalho. Nós podemos dizer um exemplo que é o da gestante, que vai à procura de um emprego. E o empregador não sabe que ela está grávida. Não pode ele exigir um teste de gravidez para que ela possa fazer parte daquela empresa, passar no processo seletivo, porque seria um caso de discriminação quanto ao estado gravídico. Agora eu vou falar para vocês a respeito do que a reforma trabalhista trouxe de inovação para acompanhar a realidade da sociedade. Ela trouxe o advento, no caso, de novas regras, né, e editou outras, com o intuito de acompanhar todos os acontecimentos reais, né, que têm vindo com a evolução humana. Sendo assim, ela trouxe no artigo 611-A a amplitude quanto à autonomia das partes, que diria o negociado sobre o legislado. Ou seja, as convenções coletivas e acordos coletivos têm força maior do que o que está descrito na lei. Sendo assim, o trabalhador ficou, no caso, à mercê, né, dessas negociações, que por ser a parte mais fraca, porém assistidas por sindicatos, né, no caso da criação das convenções coletivas. Mas sendo assim, nós precisamos de prestar atenção no que pode ser negociado, como por exemplo, jornada de trabalho, banco de horas, remuneração, saúde e insalubridade. Este ponto veio e trouxe inovações ao trabalho da gestante em locais insalubres. A primeira ideia foi, o legislador trouxe falando que a gestante só poderia se afastar do local de trabalho insalubre mediante atestado médico, permitindo que a gestante e a lactante então laborem em locais insalubres, ferindo totalmente a proteção ao nascituro e à gestante. Sendo assim, esse artigo foi parar no STF, que decidiu inconstitucionalidade desta norma, vindo então a ser editada, e hoje a gestante não pode laborar em locais insalubres, nem a lactante. Portanto, precisamos verificar sempre na criação de uma norma os princípios que derivam dessa criação, né? Então, fiquem atentos a todos os princípios que norteiam o direito do trabalho. Obrigada.